A Catarina Leonardo é uma viajante minimalista, já esteve em mais de 40 países, tem imensa experiência em viagem para partilhar connosco, para nos educar e para nos inspirar a viajar em família. É também a cofundadora da Associação de Bloggers e Viajantes Portugueses e tem imensas histórias para nos contar. Hoje, a Catarina Leonardo vai nos falar da sua última experiência no Sudeste Asiático. Catarina, muito bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo ao Café da Manhã e Viagem. Como estás? Fala-nos um bocadinho de ti. Diz-nos quem tu és, fala-nos dos teus projetos, da tua última viagem. Muito bom dia, Catarina. Ok, bom dia. Então, sou a Catarina Leonardo, fui consultora durante 14 anos, não foi assim um momento, mas foi assim uma evolução de, eu já não estava muito contente com a vida que estava a fazer, a ter os horários e a falta de disponibilidade para as viagens que já me acompanhavam já desde muito cedo, e então quando tive a minha filha foi assim a gota d'água e eu percebi que queria dedicar mais algum tempo à minha família, às minhas viagens e fazer das viagens profissão, e então decidi cortar com a vida antiga e começar a dedicar-me a sério às viagens e ao blog de viagens, a escrever sobre viagens, a fazer a fotografia, a fazer vídeo. Agora, o que faço a tempo inteiro é então, tanto o blog, organizo Instameets também, já comecei aqui alguns à volta de Lisboa, porque é o sítio onde moro, mas tenho, agora claro que estão parados, mas tenho o objetivo de continuar a fazer um bocadinho por Portugal. Foi também neste percurso, com mais 8 bloggers, que fundei a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses e sou vice-presidente, e acho que é assim um bocadinho o meu contexto, é a minha história. Pronto. Muito bem, Catarina. Portanto, pessoal, já viram que a Catarina tem imensa experiência. A Catarina faz das viagens a vida dela. É verdade. Catarina, fala-nos um bocadinho sobre o teu blog, como é que surgiu, há quanto tempo é que surgiu, antes de partirmos para a tua última grande viagem. Ok. Então, eu despedi-me há 4 anos e qualquer coisa e o meu blog tem exatamente 4 anos, agora dia 1 de junho. Portanto, eu já não estava ligada à consultoria, portanto, que era o meu ramo, e eu na altura, quando saí, eu não sabia ainda muito bem o que é que eu queria fazer, portanto ainda tive ali algum tempo e depois também tive a minha filha, portanto ali naqueles primeiros meses foi inteiramente dedicada a ela, mas logo que... Sim, exatamente, reorganizar um bocadinho o processo de família, mental, tudo. E passado alguns meses em que já começava a ter mais alguma cabeça e algum tempo livre, principalmente quando ela dormia às sextas, comecei a pensar um bocadinho mais na minha vida e a pôr um bocadinho tudo em causa. Será que faz sentido continuar a ter uma filha e continuar com aquela vida de consultora maluca, que tinha muitas viagens também? E eu percebi que a desmotivação que eu já tinha nos últimos tempos, a nível profissional, portanto, quando ainda estava a trabalhar antes de ter a Maria, fez-me assim um bocadinho pensar e percebi que eu queria realmente, dedicar o tempo às viagens e então o que é que para mim tinha, o que é que eu tive noção de que eu gostava? Eu gostava muito de viajar, que era uma coisa que eu já fazia há alguns anos e que era muito difícil já conciliar com a vida de consultora, com aqueles 22 dias ou 25, começou por ser 25, depois 22, portanto pior ainda, mesmo ali juntando os feriados e tudo, era muito complicado, era pouco, era mesmo muito pouco. Fazia normalmente uma viagem de 3 semanas, que era o máximo que eu conseguia, e depois ficava com mais uma semana aqui, ou outra semana ali, conforme os feriados, conforme eu conseguisse juntar. Mas basicamente era isso, pronto, e era mesmo pouco para quem, como nós, gosta muito de viajar, e pronto, era mesmo pouco. Mas retomando àquela pergunta que tu fizeste, como é que surgiu? Pronto, então foi assim um bocadinho neste contexto que comecei a perceber que gostava de dedicar a vida às viagens
E quando pensei então em fazer alguma coisa relativamente às viagens, eu não seguia ainda muitos blogs, portanto o blog não foi a primeira coisa que me ocorreu. Tive depois na internet a pesquisar muito, ok, a pôr algumas palavras-chave até o que é que eu gosto. Gosto de viajar, gosto de fotografia, gosto de vídeo, então o que é que eu posso fazer? E a questão dos blogs é que começaram assim gradualmente a surgir e ok, blogs de viagem, pronto, até parece ser interessante. E depois a segunda questão foi, mas será que eu posso tornar isto um negócio rentável? Portanto, porque desde o primeiro momento que nunca encarei como um hobby, portanto, sempre foi o objetivo de construir alguma coisa que me pudesse dar algum rendimento. Claro, ainda por cima eu estava com uma família, portanto eu tinha mesmo, e que não tivesse, claro, com uma família mais Claro. responsabilidade temos, e então começou a surgir a questão dos blogs e depois a segunda parte foi investigar um bocadinho, falar com algumas pessoas, alguns bloggers também portugueses, falei logo com o Filipe, por exemplo, e li muito também o blog dele, que foi logo assim dos primeiros que eu tomei contacto, pelo menos os portugueses, perceber se realmente é uma coisa que podia ser rentável ou não, portanto, e o blog acabou por começar um bocadinho por aí. Relativamente ao tipo de blog, aquilo que eu senti foi, já existiam, e agora mais alguns ainda, alguns blogs de viagem, e eu tinha que ser diferenciadora de alguma maneira, e aquilo que eu pensei foi, eu vou ter que arranjar uma maneira de ser diferenciadora para as pessoas me reconhecerem, portanto, a mim e à minha maneira de escrever, e uma coisa que eu também gosto, porque se eu quero fazer isto a minha profissão, tem que ser uma coisa que eu gosto de fazer durante a minha vida, não é? Pronto, eu sempre pensei logo assim um bocado a longo prazo. E então, eu tenho uma coisa que é, eu sou muito curiosa ou seja, agora falta uma palavra, eu sou muito curiosa quanto àquilo que eu vejo nas viagens, portanto eu leio normalmente sempre muito antes de viajar, eu gosto de perceber o significado das coisas e porque é que eu estou a olhar para as coisas e o que é que, qual é a história que está por trás. E então, aquilo que eu pensei foi, então, eu vou tentar reproduzir também aqui um bocadinho esta linha no meu blog e vou tentar inspirar as pessoas partilhando as viagens que eu faço, mas dando sempre esta tónica de explicar o porquê das coisas que eu estou a ver. E então o blog surgiu assim um bocadinho por aí. Depois, ao longo do tempo, eu até criei o blog que tinha outro nome, tinha o nome de Viajar pela História, porque precisamente que eu queria dar essa parte mais de história e de cultura, portanto, dar assim um bocadinho mais a explicação realmente das coisas, como estava a dizer, mas depois eu percebi que eu estava com o blog em português e em inglês e eu queria abarcar assim mais pessoas sem ser o público português e não fazia sentido nenhum estar só com o nome do blog em português. Então foi quando repensei, isto foi há quase 3 anos atrás, e percebi, tem que ser um nome que eu consiga levar o meu projeto assim a um mercado maior do que o português e o brasileiro também, que já começa a acompanhar. E então surgiu, pronto, depois foi difícil o nome que me identificasse e tal, mas surgiu então o Wandering Life, porque reflete um bocado tanto a maneira curiosa e errante, digamos assim, da minha escrita, como também a minha vida, ou seja, da constante pesquisa e questionar, portanto, as coisas, o sentido da vida, pronto, assim um bocadinho também mais lato. E foi assim que surgiu tanto o blog como o nome do blog. Muito bem. Só ficou explicado como é que é esta aventura de se tornar um blogger profissional. Porque criar um blogger hoje em dia não é difícil. A parte da criação, torná-lo profissional é um outro passo. Sim, Catarina, fala-nos então da tua última viagem. Tenho a certeza que o pessoal está super curioso. Quer saber onde é que foi? Durante quanto tempo? O que é que tu fizeste? Com quem é que tu foste? Fala-nos um bocadinho desta tua última sobre viagem. isso, muito bem. Então, a minha última viagem regressei em janeiro, portanto foram 6 semanas até ao Vietnã, fui em família, eu isso também não expliquei já com o blog, mas é assim, eu
quando engravidei, eu já viajava há alguns anos e eu não deixei de viajar mesmo grávida. Portanto, grávida fiz uma viagem para fora, que foi, porque na altura também era consultora, portanto eu não tinha assim muita disponibilidade, fui a Cabo Verde, e viajar grávida não é de todo difícil, é preciso ter muito cuidado, mas ter alguns cuidados redobrados com a alimentação e mesmo o tipo de viagem. Eu aí notei logo que a minha vida como viajante ia mudar para sempre. E isso acho que qualquer mulher, falando de mim, não é mulher, e depois também, claro que se também pode transpor para a família, tem que ter essa noção que é, quando uma pessoa engravida, as viagens dali para a frente nunca mais mesmo vão ter, nunca mais vão ser da mesma maneira. Isto porquê? Porque é preciso, quando nós viajamos sozinhos ou com amigos ou com o namorado, o que seja, nós pensamos só em nós e na nossa segurança, e a partir do momento em que temos que pensar noutra vida, noutra pessoa, a preocupação com uma data, com as atividades que nós fazemos, com o destino, com os cuidados com saúde, vão assim a outro patamar, ou seja, nunca mais nunca mais pensamos só em nós, e isso faz mesmo muita diferença nas viagens. Agora, o que eu queria passar mas parar de viajar por isso, não. Agora, é preciso reorganizar, como nós muitas vezes reorganizamos por outras razões da nossa vida. Então, e isto estavas-me a perguntar a última viagem, eu vou logo ao de início também para indicar aqui um bocadinho o meu percurso. E eu agradeço por isso. Pronto, e então, portanto, viajei grávida, depois no último trimestre foi muito mais tranquilo, com algumas paragens aqui em Portugal, porque realmente já estava muito limitada, já não dava, não é, com uma barriga grande, e comecei a viajar com a minha filha quando ela tinha, aliás, 2 meses de vida. Fomos ao Funchal e logo de seguida ao Brasil, onde ela foi fazer os 3 meses, e a partir daí ela anda sempre comigo e com o Ricardo, com o meu marido, sempre, em qualquer viagem que nós temos feito. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas veem no blog, que é mais recente do que a Maria, que tem 5 anos, todas as viagens foram feitas com ela. Com exceção de Marrocos, foi uma blog trip que fiz com a ABVP, de resto, todas as outras viagens são com ela. Ou seja, é mesmo possível continuar de mochila às costas, literalmente, mesmo com uma filha. Pronto. Uma filha pequenina. E acho que é uma mensagem também logo assim importante para passar. Nós sempre gostámos muito, tanto eu como o Ricardo, quando nos conhecemos, nós já viajávamos há alguns anos com outras pessoas, claro, não nos conhecíamos, até que nos conhecemos por acaso também numa viagem, e continuámos sempre a viajar mesmo com ela. E isto para dizer que a última viagem foi de mochila às costas, 2 mochilas, uma de 40 quilos, outra de 90, e as mochilas foram maiores. Desculpa? Litros, sim, claro, se não era impossível, claro. Não, a minha tinha 8 quilos e a do Ricardo 12. E qual era o peso que nós levámos na última viagem, que foram 6 semanas, portanto ali para o Vietnã? Foi equipamento fotográfico, levámos drone, levámos objetivas, máquina, GoPro, portanto, e isso foi, sei lá, 80% claramente do que nós precisámos. Até porque existe um trabalho por trás disso, não é? Tu és blogger e tens de documentar a tua viagem, e poderia ter levado os tais 80%, mas 2 mochilas para 3 pessoas acabas de mostrar que é possível completamente. Sim, é totalmente possível, e nós no que tu inicialmente também falaste, mostrámos a mochila, e realmente eu levei a mochila, na minha mochila, portanto os 40 litros, claro, não quilos, levei tudo meu e da Maria, o Ricardo levou a dele, que é para ter também mais espaço para o drone, que é o drone é muito pequenino, mas para ir em segurança teve que levar uma caixa grande, e foi isso que também deu mais volume e mais peso. Pronto, então a última viagem, ainda a pergunta que tu me fizeste, nós tínhamos 6 semanas disponíveis para viajar, então pensámos logo na Ásia, que era uma coisa que no início com a Maria, nós os dois já estávamos a viajar para a Ásia há algum tempo, mas quando ela nasceu e nos primeiros tempos,
pelo fuso horário, por algumas doenças que também, alguns problemas que estão ali inerentes, acabámos por interromper um bocadinho e ir um bocado mais tanto para a África, tanto mais para Marrocos, para a África do Sul, como muitas vezes para o Brasil, fomos 10 vezes ao Brasil, e a sítios diferentes, a Argentina, aos Estados Unidos, portanto, fizemos assim outros destinos que nós não conhecíamos, portanto, foi a primeira vez que eu fui ao Brasil, foi em família. E é um destino tão fácil que nós acabamos por repetir também. Fácil e giro, que eu gosto também bastante. E então, fomos então pela primeira vez à Ásia no ano passado, quando tivemos também um mês e qualquer coisa em Bali, Bali em Java, e este ano foi então 6 semanas para o Vietnã. Nós gostamos de viajar sempre sem qualquer ajuda, digamos assim, sem nada marcado. Portanto, nós marcámos o voo, metemos-nos num avião para Hanoi e foi só, não tínhamos absolutamente mais nada marcado. Primeira coisa a fazer, comprámos um cartão de internet, portanto que desse para nós a qualquer altura conseguimos consultar o Booking ou outra plataforma assim e marcar a noite que precisávamos para aquele dia. E foi o que fizemos, portanto, nós andámos de moto durante 21 dias, depois passámos para a Tailândia. No norte, apenas eu no início, quando comecei a viajar, eu tinha alguma pressa, talvez um bocadinho também pela idade, de conhecer muitos sítios e andar muito rápido, agora não. Tanto pela idade como pela Maria, o ritmo das viagens tem desacelerado muito e então por isso é que eu tenho conhecido menos países, mas vou muito mais vezes. Já repeti muitas vezes alguns destinos, porque não tenho pressa nenhuma de conhecer mais se não conhecer bem aqueles. E então tenho repetido muito e pronto, acho que já respondi à pergunta e já estou a falar. Não, eu acho que sim. Vê lá. Orientai. Sim. Aliás, é super interessante mostrar-nos que, primeiro tudo, que é possível viajar em família e não é uma viagem, acaba por não ser uma viagem, quer dizer, para o comum ser humano, tal como nós também, não acaba por não ser uma viagem que é, na primeira perspectiva, tão fácil, porque nós estamos a falar de viajar 21 dias de moto com uma criança num país do Sudeste Asiático onde, como tu estavas a dizer, existe algumas doenças inerentes até ao clima e à localização do país, mas mostraste que é possível. Diz-me uma coisa, como é que é a comida no Vietnã? Como é que são as pessoas no Vietnã? E existe imensa diferença, muita diferença entre Portugal e o Vietnã, para quem nunca esteve, por exemplo, no Sudeste Asiático e tem curiosidade para saber um bocadinho sobre o Vietnã. Ok, então, é muito diferente, sim. As pessoas... aliás, uma coisa muito engraçada eu já tinha estado no Vietnã na parte do Sul, há uns anos atrás, ainda sem a Maria, eu tinha achado as pessoas relativamente simpáticas e abertas às outras pessoas. No Norte, conheço menos pessoas que já lá tiveram e as pessoas que já lá tinham estado tinham-me dito que as pessoas não eram muito simpáticas, então eu ia assim com uma... Eu tento não criar expectativa relativamente aos sítios, porque já tive assim algumas desilusões de acordo com o que as pessoas também me vão dizendo e depois levo uma expectativa para as viagens e não é bem aquilo, então eu tento fazer sempre assim um reset e pensar, ok, eu não conheço, portanto vou completamente de mente aberta e tentei fazer isso no Norte. E a primeira perspectiva que eu tive foi de que as pessoas realmente não eram muito simpáticas, mas depois, ao longo dos dias, eu percebi que não, era assim eventualmente uma primeira fachada. Isto porquê? Porque o facto de termos andado de moto deu-nos uma proximidade muito grande às pessoas. Nós andámos de moto, atenção, mas foi uma scooter. Porquê? Portanto, isto para dizer que andámos muito, muito devagar, até pela questão da segurança, aventura, mas com responsabilidade.
ali uma criança pequena. Então o que é que nós fazíamos? Portanto, nós alugámos uma scooter, porque a scooter tem aquele espaço à frente, ao pé do volante, nós precisávamos para a Maria, tanto para ela pelo menos alternar a posição entre sentada e em pé, para ter ali o mínimo de espaço para ela, não é brincar, mas para mudar um bocado ali a posição, porque senão era uma loucura, porque ela é uma criança mais conforto, enérgica e não era fácil, sim. Ela ficou com a responsabilidade de buzinar para cães e para não sei o quê, que se metessem à frente, portanto ela estava assim com essa... tem que ser. Bom jogo. Tem que ser, tem que ser. Catarina, vou só interromper aqui um bocadinho, só para falar, para quem nos está a assistir pela primeira vez, todas as questões que tenham, por favor, não hesitem em colocar aqui na lista dos comentários. A Catarina vai só acabar o seu raciocínio e depois vou começar a colocar aqui as perguntas na nossa conversa e a Catarina terá todo o gosto em responder. Claro. Desculpa, Claro, Catarina, continuamos. Ok, está bem, então vou acabar. E então, a questão de termos passeado de moto deu-nos a possibilidade de andar em sítios, em trilhos muito pequenos, no meio de aldeias muito remotas que normalmente os carros não conseguem aceder. Isto para dizer que tivemos um contacto muito grande com a população local e onde passávamos, a minha filha era a primeira a fazer adeus às pessoas e eu pensava, bem, as pessoas não devem achar piada nenhuma, ninguém se calhar vai responder nada, mas toda a gente durante aqueles dias, principalmente fora das cidades, que já sabemos como em qualquer outra parte do mundo as pessoas não são tão simpáticas, não é? Porque, pronto, somos mais e é difícil esse espírito. Toda a gente sempre com um sorriso, com um aceno, mesmo as pessoas assim com uma cara mais dura, digamos assim. Portanto, aquela ideia de que as pessoas são pouco simpáticas ou pouco abertas, acho que não é mesmo verdade. Nós, por exemplo, tivemos alguns problemas com a moto, tivemos até, por exemplo, um furo com a moto, com o pneu de trás, e sem falar absolutamente nada, nós estávamos no meio das montanhas, parámos no mini mercado, a senhora rapidamente percebeu qual era o nosso problema, fez logo um telefonema para outra pessoa que entretanto veio logo ter connosco, levou-nos a moto, levou-nos a mim e a Maria de boleia na moto para a casa dele, o Ricardo foi atrás com a moto, resolvemos logo, em 1 hora estávamos de novo na estrada. Portanto, de todas as vezes que nós precisámos, como por exemplo esta, o pessoal foi super simpático. Só para acabar, a questão da comida, a comida é muito boa, eu gosto mesmo muito da comida. Nós comemos sempre muito à base de noodles ou de sopa de arroz, portanto, sopa com noodles ou com arroz e com vegetais, porque comer carne, pronto, nós não gostamos assim muito e ainda por cima nós sabemos que eles comem tudo quase o que mexe, não é? Desde cão a, pronto, várias coisas, então não quisemos arriscar e acabámos por comer um bocadinho mais à base disso e foi muito bom. Eu gosto mesmo muito da comida do Vietnã. E para a Maria foi 5 estrelas, também não houve nenhum problema. Era essa a pergunta que eu ia fazer, se para a Maria também se houve um grande choque ou não, pelo facto também ela ser pequenina, mas pelos vistos não, tudo na boa. Não, porque eu acho que também facilita um bocadinho. Ela tem 5 anos e diz que tem 2 meses que viaja, portanto para ela é um bocadinho normal estar noutro sítio, estar noutra comida, com outra comida, com outras pessoas, portanto ela não estranha. Já tem uma boa escola, exatamente, sim, ao fim e ao cabo já viaja há 5 anos. Sim. Catarina, temos aqui algumas... Ok, vamos a isso. Tenho aqui algumas perguntas. E esta é a primeira. As noites não ficam mais caras sendo compradas no dia? Tenho sempre receio, mas na Ásia os preços são sempre em conta, correto? A questão da moto, era uma moto ou duas? Gonçalo, nunca estiveste no Vietnã? Vou-te deixar então a Catarina responder à primeira pergunta. Vou pôr assim que é para não tapar. Então, nós o que fazemos sempre é, tanto como foi para o Vietnã como para os outros sítios, nós nunca levamos as noites compradas, mas vemos antes a lotação. Ou seja, se nós formos para um sítio qualquer e virmos que a lotação, por exemplo, no Booking já está a 90%, pelo menos as primeiras noites nós compramos precisamente para não ficar tão caro. Pronto. Nós vimos, nós fomos no meio mais ou menos de dezembro, portanto do ano passado para o Vietnã, e não é época alta, especialmente para a zona norte, porque nós fomos a 2 ou 3 sítios mais ou menos turísticos, mas o resto
nada de turismo. Nós houve muitos dias que não vimos um ocidental sequer. Portanto, isso também ajudou a que fosse muito mais fácil comprar uma noite, porque não há muita procura. Portanto, foi relativamente fácil. Mas fazemos sempre essa pesquisa antes de fazermos a viagem. Portanto, se virmos que realmente há muita gente, temos que comprar, porque senão depois fica caríssimo. Mas normalmente nós procuramos sempre ir para sítios menos turísticos, logo é mais fácil também comprar. A segunda pergunta, portanto, era a mota, uma ou duas. Sempre só uma mota. Nós fomos sempre os três na mesma mota e com 2 mochilas. Portanto, a logística era, portanto, como eu disse, era uma scooter, uma scooter, acelera, não sei muito bem, acho que é quase a mesma coisa, porque eu não sou uma pessoa que normalmente anda de moto, portanto não conheço muito, só mesmo em viagem. E então o que é que nós fazíamos? O Ricardo, que era a conduzir, ia no meio, a Maria ia à frente, naquele espaço livre na moto, e eu ia atrás. E, portanto, isso era assim quando nós andávamos só durante o dia, que não tínhamos que ter as mochilas. Quando tínhamos as mochilas mesmo de viagem connosco, o que é que nós fazíamos? Eu levava a de 90 litros comigo nas costas, porque tinha espaço para a pousar ainda no banco, portanto tinha que fazer aquele jogo ali, e a Maria levava à frente com ela, ou seja, ela tinha que dividir o espaço com a minha mochila mais pequena e encaixava naquele espaço que é à frente da moto. Por isso é que nós conseguíamos montar o estaminé, digamos assim, de 3 pessoas e 2 mochilas. E fizeram a vossa viagem na boa. E fizemos, sim. Custou um bocadinho no início, nos primeiros dias, a perceber como é que podíamos pôr da melhor forma, mas depois era só chegar e pôr da mesma maneira e tudo tranquilo. Agora, as pessoas chegavam sempre a olhar para nós, realmente. Eu não vi naqueles dias, eu vi muitos casais, muitas pessoas sozinhas a viajar, mas 3 pessoas com mochilas como nós não vi nenhuma. Ok. Sabe, eu também respondendo aqui um bocadinho à pergunta que foi inicialmente feita para ti, eu também já estive no Vietnã. Eu estive quase um mês no Vietnã, na altura da minha volta ao mundo, entre 2016 e 2017. Estive no Vietnã em 2017, onde eu comecei em Ho Chi Minh e depois fiz o percurso todo até a capital, até Hanoi. Eu recordo muito em Ho Chi Minh ter visto também 3, 4 pessoas numa moto. Realmente não vi ninguém com mochilas. Não me lembro de ter visto um ocidental numa moto. E eu gostei de ter visto a vocês, até pelo facto de eu te conhecer. Respondendo aqui a esta próxima pergunta, em que tipo de alojamento ficaram? Eu penso que esta pergunta tem muito a ver também pelo facto de trazerem uma criança com criança. Sim. É assim, tanto desta viagem como todas as outras, nós temos 2 requisitos principais, portanto, que é nós termos a certeza que é uma coisa minimamente limpa, não é? E a questão do silêncio é, se calhar, pronto, são as duas par a par, ou seja, nós não vamos para sítios caros, propriamente, nós no Vietnã, por noite, gastámos à volta de 10 a 15 euros para os 3. Portanto, nós o que fazíamos era pequenos hotéis ou hostels, alguns. A questão é sempre, a pontuação para silêncio tem que ser sempre boa, portanto, para a questão de, já não sei, não é silêncio, mas é a tranquilidade ou qualquer coisa assim do género. E, portanto, mas que sítios é que ficamos? Para sítios relativamente acessíveis, portanto, hostels ou pequenos hotéis, pronto, baratos, acessíveis, sim. Catarina, mas responder a mais uma pergunta, até porque nos estamos a encaminhar para o fim do café da manhã em viagem. Esta é a pergunta. Porque as culturas asiáticas me fascinam, digam-me, por favor, o que aconselho a visitar no Vietnã, isto é mesmo o que é imperdível. Portanto, o que é imperdível quando vai ao Vietnã e tem mesmo que visitar um must, digamos assim. Ok. Então é assim, eu do Vietnã eu conheço agora a parte do norte, portanto de Hanoi para cima, e conheço a parte do sul, onde tu estiveste também em Ho Chi Minh, portanto em Saigon, e depois ali na zona do Mekong. Portanto, eu não conheço entre Saigon e Hanoi, portanto aquela faixa eu não conheço, portanto eu não posso falar dessa zona
zona central, digamos assim, do Vietnã. Eu do sul, eu acho que ir a Can Tho, se não estou em erro, já foi há alguns anos, se calhar tu recordas que foste há menos, é um sítio muito, muito bonito, porque já nos possibilita ter assim uma paisagem muito bonita, muito verde, e já dá para fazer muitos passeios de barco pelos arrozais e ali por aqueles campos verdes que são espetaculares. Portanto, eu do sul recomendo mesmo muito ir aí. Do norte, para mim foi espetacular, foi das coisas mais bonitas que eu tenho visto mesmo. Eu já, pelas paisagens, pelas fotografias de paisagens que eu já tinha visto, eu já ia assim com uma expectativa muito elevada, mas eu estive em sítios que me surpreenderam mesmo muito pela positiva, foi muito bonito. Então, o que é que eu recomendo no norte? A Long Bay acho que é bonito, mas é extremamente turístico, porque não há outra forma de conhecer a Bahia sem ser fazer um cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro, foi uma experiência interessante, gostei, mas há muitos barcos e há um sítio que eu acho que toda a gente que vai ao Vietnã deve ir, que é Ninh Binh, que é espetacular. A paisagem, também foste, a paisagem a Long Bay, mas sem ser água, portanto, com terra. E o facto de andar de mota fez com que eu pudesse andar no meio daquelas rochas tão bonitas que nós temos presentes em Along, não é? E que em Ninh Binh também há. Ninh Binh foi assim é o sítio que eu mais recomendo no Vietnã. Adorei. Muito mais do que a Long Bay. A Long Bay é bonito, mas Ninh Binh é o melhor do Vietnã, pelo menos do norte. Acho que é espetacular e é imperdível. Eu acho que acaba até por ser mais autêntico, digamos assim, não é? É mesmo. E pouquíssimo turismo, pouquíssimo. É espetacular. Não tiveste então, como estavas a dizer, tu estiveste na parte sul e estiveste na parte norte, não estiveste no centro. Hoi An e Hue, não tive. Tens de visitar. Pois, eu quero voltar. Um complemento ao teu raciocínio, porque eu acho que estas, principalmente Hoi An, que é uma cidade lindíssima, e eu acho que não existe uma única fotografia que descreva realmente o que é Hoi An. Hoi An tem mesmo que ser visto com os próprios olhos. Mas seja como for, chegaste a ir a Sapa? Cheguei, gostei muito de Sapa. Okay. Não fui a Sapa, eu tenho que voltar a Vietnã para visitar Sapa. Olha, uma coisa muito gira de fazer lá foi, nós andámos de moto lá pelas aldeias, e foi muito giro levar a minha filha às escolas, foi espetacular. Porque lá muitos miúdos vivem mesmo lá, portanto em regime de internato, porque estão muito longe de casa, e ela percebeu-se disso, esteve nas aulas, presenciou mesmo algumas aulas, foi muito giro ver a reação dela, as conversas, foi muito giro. Sapa é muito fixe mesmo. Catarina, só para responder a uma última questão antes de finalizarmos, qual é a melhor altura do ano para visitar o Vietnã? Tenho que pensar. A altura que visitaste é uma boa altura? Depende do sítio, ou seja, para a parte norte já começa a haver alguma chuva, portanto, para visitar a parte norte eu recomendaria ir um bocadinho mais cedo e talvez ali em outubro, novembro, porque houve um sítio que eu agora já não me recordo o nome, que era muito perto já da China, que era um loop, eu não me recordo o nome, que nós já não conseguimos fazer porque estava a chover. Pronto, e então nós tivemos depois que, e isso é uma coisa boa de não ir com nada marcado, tivemos que reorganizar e acabámos por estar mais tempo em Ninh Binh, que foi também muito bom, mas eu diria para ir um bocadinho antes de dezembro, portanto ir ali outubro, novembro, sim, que será a melhor altura, pelo menos para o norte. Ok. Catarina, agradeço-te imenso. Foi fantástico ter-te aqui no Café da Manhã. Obrigada. Catarina, diz-me, Catarina, como é que o pessoal pode saber mais sobre ti? Onde é que o pessoal te pode seguir? Qual é exatamente o nome do blog para o pessoal ler um bocadinho mais sobre as tuas aventuras no Vietnã e não só? Falando-nos também um bocadinho, muito resumidamente, o que é isto Instamit? Porque há muitas pessoas que se calhar estão-nos a acompanhar agora só no final e não puderam ver o que é isto que tu estás a organizar. Existem mais perguntas, pessoal, eu peço imensa desculpa por não estarmos a responder agora, mas a Catarina logo seguida vai responder a todas as questões que vocês tiverem. Portanto, não hesitem em colocar todas as questões. Fala-nos um bocadinho então onde é que o pessoal te pode encontrar.
Ok, então podem me encontrar no meu blog, que é wonderinglife.com, e depois nas redes sociais, que diz exatamente o mesmo também, Kate Wondering Life no Instagram e no Facebook e também no YouTube. O que é então os Instamids? Eu gosto de explorar, e o que eu pensei foi, gosto de explorar e de convidar amigos também para partilharem dessa experiência, e então pensei, por que não fazer uma coisa mais a sério, digamos assim, e fazer um Instamit que basicamente consiste em quê? Eu convido algumas pessoas que têm uma presença mais ou menos ativa e interessante no Instagram para irem em conjunto comigo, portanto, em grupo, normalmente temos sido agora, portanto, isto também foram 4, portanto, ainda é uma experiência relativamente recente. Começámos com menos, já vamos em 11, portanto, já estamos a crescer, e temos explorado zonas de Lisboa, aqui da Grande Lisboa, que não são tão conhecidas, como, por exemplo, o Barreiro, que normalmente as pessoas não pensam tanto como um destino de passeio, não é? Por exemplo, de fim de semana para explorar, mas tem imensa arte de rua, tem coisas super interessantes, ou Marvila, por exemplo, ou Almada, que também tem um castelo, tem coisas interessantes. Portanto, os Instamids é isto, portanto, é levar um grupo de Instagramers e a explorar um determinado sítio e para as pessoas também perceberem, para chegar a muita gente e passar essa mensagem de que há, mesmo muito perto de nós, há coisas super, super, super giras para descobrir. Basta que o nosso olho esteja um bocado atento a isso e que nós estejamos dispostos também. Fantástico. Pessoal, se vocês quiserem conhecer a Catarina pessoalmente, a Catarina vai ser uma das oradoras do maior festival de minimalismo do planeta, que se chama o Minimalist Travel Festival. A Catarina vai estar a falar um bocadinho sobre o seu minimalismo em viagens, sobre como é viajar com uma criança, como fazer uma mochila para uma viagem com crianças. É a grande oportunidade para conhecer a Catarina pessoalmente no dia 7 de novembro de 2020. Esperemos que até lá o mundo esteja um local melhor e que possamos realizar este evento. Até o momento, eu penso que com este espírito todo positivo, eu acredito que o pessoal ficando em casa, nós vamos acabar por realizar, até porque ainda falta algum tempo, mas esta é uma boa oportunidade para conhecer a Catarina pessoalmente e fazerem todas as perguntas cara a cara. Catarina, mais uma vez, muito obrigado por estares presente. Muito obrigada, eu. Viagem. Foi um prazer. Realmente. A vocês, todas as questões que vocês tinham para a Catarina, coloquem, a Catarina terá todo o gosto em responder e eu já de seguida vou colocar os links do Facebook, Instagram, YouTube e o site da Catarina para que vocês possam dar uma olhadela e até seguir a Catarina. Catarina, mais uma vez, muito obrigado por estares presente. Obrigada, Gonçalo. Tudo bom, obrigada. Um beijinho, tudo bom. Um beijinho também, bom dia. Obrigado.